Boa noite, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Sempre aprendendo a aprender. Neste vídeo, continuaremos a construção da nossa playlist sobre revolução urbana. Do mundo da sociedade primitiva para o universo das cidades, o universo urbano. Do modo de vida nômade e primitivo para o modo de vida urbano e sedentário. Vamos lá. Para tanto, utilizaremos a antropologia bíblica, Gênesis dos princípios, Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. Da sociedade primitiva para o universo urbano, revolução urbana. Vamos voltar para os extremos do mundo antigo. A construção das primeiras cidades e dos primeiros dominadores, humanos predadores, homens dominadores. Da mitologia bíblica, o Gênesis dos princípios, Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulos 10 e 11. Da descendência de Cão, filho de Noé. E os filhos de Cão são Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxe são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxe gerou a Nimrode. Este Nimrode era homem predador, um humano dominador. Este Nimrode começou a ser muito poderoso na terra. E este Nimrode foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Nimrode era um humano predador, um homem dominador. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, Babel de contendas, universos de contendas, multiversos de infinitos universos de confusão. Confusão política, confusão econômica, confusões típicas da cidade. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, Nimrode saiu à Assíria e edificou a Nínive. Edificou também Reobote-ir, Calá e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrussim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éter, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zebuim, até Laza. Próximo episódio, da Torre de Babel. Construção de uma cidade com uma torre, alcançando até ao mais
mais infinito céu. Sinônimo de muito presunção, soberba, a megalomania humana, o pendor para as grandiosidades. Da Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, para que não sejamos escravos, para que não nos submetamos ao domínio dos reis mais fortes. Portanto, vamos construir a nossa fama, para que não nos espalhemos por sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Esse povo está muito organizado e com o coração voltado para a soberba. Os dominadores superexploram os escravos, muito sofrimento humano. Isto é o que começam a fazer. Megaprojetos, à custa de todos. É o universo da política. Vejam só, a transição da sociedade primitiva, nômade, para o universo das sociedades urbanas. O homem dominando a cidade e construindo estruturas grandiosas à custa de todos. Porque praticamente todos são super pobres. É isto o que começam a fazer. Eles estão organizados e desenvolvendo megaprojetos. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Estão já sem limites. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua e a sua cultura, para que não entenda um a língua do outro, para que um não compreenda a cultura do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor por sobre a face de toda a terra. Babel, Babel de multiversos, de infinitos universos, de contendas e confusões, conspirações, sublevações, revoltas, conspirações dentro dos reinos. Babel de Babilônia, cidade de
pecado. É o pecado da injustiça social. Megaprojetos sendo construídos à custa de todos, porque praticamente todos são super pobres. É a extrema desigualdade social sendo representada no Gênesis dos Princípios, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Aspectos mitológicos para compreendermos sobre a revolução urbana. Avancemos para a leitura de um outro texto. Agora sim, saindo da mitologia bíblica, vamos ao texto sobre a Revolução Urbana. Texto escrito pelo professor Pedro Eurico Rodrigues, mestrado em História, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2012. Graduação em História, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2009. Nos dias atuais, estamos acostumados à vida urbana. Decodificamos os signos das cidades, conhecemos as ruas, nomenclaturas e formas de transporte. Mas, para que a vida em cidades complexas tenha se desenvolvido, foi preciso um trabalho coletivo que envolveu o domínio da natureza e o desenvolvimento de técnicas específicas. A revolução urbana, ainda que em nada se pareça com a nossa experiência urbana no tempo presente, foi o momento-chave para o início das sociedades complexas, o homem convivendo em cidades, e cidades complexas e sofisticadas. Isso tem que ver com a indústria, isso tem que ver com o comércio. E vemos aqui as primeiras manufaturas sendo desenvolvidas. Tijolos, uma manufatura artesanada a partir do barro. É um produto mais evoluído para as construções, um produto mais leve. É o tijolo por pedra. É a substituição para um material mais sofisticado. Seguindo. A Revolução Urbana se deu há aproximadamente 5.000 anos atrás, mas podemos considerar há 6.000 anos atrás, há 7.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás, na região conhecida por Crescente Fértil. Nesta mesma localização, ocorreu também a Revolução Agrícola, quando os homens e mulheres se sedentarizaram. Uma das muitas revoluções agrícolas. Diferente da Revolução Agrícola, que se espalhou por toda a região, a Revolução Urbana ocorreu pontualmente ao sul da Mesopotâmia e no Vale do Nilo. Algumas características explicam essa maior incidência. As condições climáticas de locais como o sul da Mesopotâmia e o Vale do Nilo foram decisivas. As chuvas eram raras, mas após as chuvas, os alagamentos deixavam as terras férteis, auxiliando na agricultura, fundamental para o desenvolvimento da agricultura em região desértica. Assim, por conta da pouca presença de chuvas, os rios precisavam ser domados e manejados para garantir terra fértil durante todas as épocas do ano. Eis as intervenções humanas no curso do fluxo da vida natural da natureza. São os desvios feitos em rios
para proporcionar a construção de cidades, e cidades complexas e sofisticadas. O texto vai além mais, mas para os nossos propósitos, fiquemos por aqui. Para migrarmos para o segundo capítulo do livro do profeta Daniel, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos migrar para o contexto de uma cidade muito complexa e sofisticada, a sede de um império expansionista. O todo-poderoso rei Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babel de Babilônia. Babilônia de Babel. Babel, Babilônia de contendas e confusões, as disputas políticas, as conspirações, as revoltas, as conspirações para a guerra. Vamos demover este rei do poder, golpes de Estado, conspirações para o domínio sobre a economia. E Nabucodonosor tendo pesadelos. Capítulo 2 do livro do profeta Daniel. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, muito sobressaltado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei, na língua oficial, na língua diplomática, na língua das relações internacionais, na língua aramaica. Afinal, eram servidores públicos da corte do rei. Que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me dar conta do sonho e também da explicação do sonho. Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas, feitas monturos. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios, muito assustados, disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude e se torne favorável a vocês. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Contem-me o sonho. Então eu saberei que vocês são capazes de dar a explicação do sonho. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer.
Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo e exigindo é impossível. Nem o Faraó, há cerca de 1000 e poucos anos para trás, exigiu tamanha tarefa do hebreu, de José, de Yusife. O Faraó lembrava do sonho, por isso José conseguiu decifrar o enigma do sonho. Agora o Senhor, rei Nabucodonosor, quer que nós demos conta também do sonho? O Senhor quer que nós demos também conta do sonho? Somos intérpretes. O que o Senhor exige é impossível. Nem José do Egito, há 1000 e poucos anos para trás, em relação a nós. Falavam os sábios para Nabucodonosor. Não existe quem possa atender o seu pedido, rei. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido. Insistimos, a não ser os deuses. Só que os deuses não moram aqui com a gente. Os deuses moram em outras moradas. São de outros universos. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Terrível, né? Próximo episódio, Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Daniel imediatamente foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito zelo, jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: "Por favor, Arioque, uma dúvida, por favor. Por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim?" Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Babilônia de contendas. Vejam só o que Daniel e seus companheiros enfrentarão. Naquela noite, a vitória, o socorro que sempre vem do alto. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo bem assim, louvando: "Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados,
Eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. O negócio que perturba os pensamentos do rei. Daniel explica o sonho ao rei. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar todos os sábios da Babilônia. Daniel disse bem assim: Arioque, por favor, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava. Ele lhe disse: Está aqui comigo dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. É um rapaz confiável. Escute, rei. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro das relações de poderes internacionais. O Senhor anda muito preocupado com a geopolítica de então. Quais reinos te são amigos e quais reinos te são hostis? É o que perturba a cabeça do Senhor. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia muito medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho, e agora vou explicar para o Senhor, ó Rei, a devida interpretação. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves.
O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino, haverá outro. O Senhor passará, como todos passaram e passarão. O Senhor é apenas mais um. Depois do seu reino, haverá outro, que não será tão poderoso como o seu reino foi. E depois desse reino, haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino. Este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. Assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. É uma economia estabelecida sempre para a guerra. É a marca do regime de sociabilidade do escravismo do tempo do mundo antigo. Povos mais fortes dominando povos mais fracos. Reinos mais fortes dominando sobre reinos mais fracos e tornando esses reinos mais fracos seus escravos, saqueando suas riquezas e tributando-os pesadamente, cumulando, portanto, sempre mais riqueza. Só que, como é uma economia estabelecida para a guerra, ao longo do tempo, os impérios vão se fragilizando sucessivamente. Nabucodonosor, apenas mais um rei que passará, como passou. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir forças entre seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. As conspirações serão muitas e infindas e infinitas. As conspirações ruindo por dentro os grandes impérios. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É o reino da paz, que independe dos poderes da política e da economia. É o reino trazido por Jesus. A paz interior, para interpretar sobre as coisas boas do mundo e não ficar com os olhos fitos nas negatividades, porque o mundo jaz no maligno, mas há poucas coisas boas e devemos apreciá-las. Reino da paz. Esse reino acabará com todos os outros reinos, tornarão esses outros reinos nada, irrelevantes. E durará para sempre. Apenas a paz de Jesus dura para sempre. Tudo o demais são perturbações humanas. O reino da paz. É isso o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze
prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa e efetiva, ó Rei. A recompensa de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incensos. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses, e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Você conseguiu executar o impossível. O seu Deus é o maior. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino, uma espécie de grão-vizir, tal como José do Egito. O rei colocou Daniel como alta autoridade do reino. Ele lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real, exercendo as funções de diplomata, conselheiro do rei. Daniel, servidor do primeiro escalão da corte de Nabucodonosor. Para reforçar, vamos ler nesta versão o capítulo 11 do livro do Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. A Torre de Babel, a torre da contenda e da confusão. Humanos, essencialmente megalomaníacos, adoradores das grandezas, à custa de tudo, e tudo são os mais pobres. Sempre eles, os mais pobres, praticamente todos. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Nova manufatura surgindo. Processos de industrialização, que tem que ver diretamente com a criação de cidades. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Confeccionaram tecnologias novas para a construção de grandes estruturas, cidades. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até ao céu, até ao mais extremo céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Não seremos escravos de nenhum dominador, porque nós seremos os dominadores, os predadores. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só,
e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Eles estão organizados, política e economicamente. Logo, logo, e esse logo já é já, eles se tornam, pois estão se tornando impossíveis, sem limites. Logo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Não haverá mais limites para a grandiosidade da mente humana. Vamos descer e atrapalhar a língua e a cultura que eles falam e desenvolvem, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo, a fim de que um não acesse a cultura do outro. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, Babel de confusão, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os homens da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro.